Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, que a família toda esteja bem. Vamos então, nossa terceira aula de História do segundo bimestre, tá? Bem, nesse bimestre, nesse capítulo do bimestre, nós estamos estudando a chegada dos portugueses, no território brasileiro. E na aula passada nós estávamos estudando os primeiros povos que habitavam o Brasil, os grupos indígenas, que nós vimos que eram muitos, milhares de tribos, milhares de etnias. Hoje, na página 12, nós vamos falar um pouquinho sobre a chegada dos portugueses e dos europeus em território brasileiro, tá bom? Então vamos lá. Povos vindos do além-mar para o atual território brasileiro. Quando os europeus chegaram à América, deram ao lugar o nome de Novo Mundo, pois era um novo território a ser explorado. Os portugueses foram os primeiros europeus que ocuparam o atual território brasileiro. Eles chegaram em 22 de abril de 1500. Depois de muitos anos, outros europeus também passaram a vir para essas terras, pois assim como os portugueses, buscavam por riquezas, ouro, pedras preciosas, matérias-primas e diferentes temperos para comercializar na Europa. O Brasil, ele era uma terra muito rica de metais preciosos, de pedras preciosas, tudo que se extraía daqui era vendido, era comercializado na Europa. Com a tripulação das caravelas também vieram os padres jesuítas, que foram os responsáveis por catequizar os índios. A Europa naquela época era uma região católica, então os padres jesuítas vieram e ensinaram sobre a religião católica aos índios. Antes de atracarem os navios no litoral, os portugueses chamaram essas terras, prestem atenção, eles estavam no mar navegando. Quando eles avistaram o Brasil lá no mar ainda, eles nem tinham chego à margem. Eles chamaram essas terras de Ilha de Vera Cruz. Mas, ao reconhecerem o território, perceberam que a terra era muito extensa, muito maior que uma ilha. Então, quando eles estavam lá no mar que eles avistaram, eles deram um nome aqui para o Brasil, Ilha de Vera Cruz. Só que quando eles chegaram, desembarcaram, foram explorar, eles viram que o Brasil era imenso, não era uma ilha, era um território gigantesco. Então esse nome já não cabia mais. Inicialmente, os portugueses ocuparam principalmente as terras próximas ao litoral, tá? Então nós temos, aqui eu não tenho nenhum mapa para mostrar para vocês, estão lá na escola. Mas se vocês procurarem na internet o mapa mundi, nós temos a Europa e nós temos aqui o continente americano, que a divisa é separado pelo Oceano Atlântico. Então eles vieram por esse oceano. Então eles chegaram na parte do litoral do Brasil, eles chegaram no nordeste do Brasil, na região hoje em dia chamada de Nordeste, porque é ali que tem o litoral, as praias, as margens do mar, do oceano. Tá? Inicialmente, os portugueses ocuparam principalmente as terras próximas ao litoral. Dessa maneira, poderiam proteger o território de invasões e também teriam fácil acesso às embarcações portuguesas que vinham e voltavam da Europa. Por que eles se estabeleceram ali? O Brasil era uma mata fechada, totalmente, habitada por milhares de indígenas, Por que eles ficaram ali na parte do litoral? Porque não tinham estradas, que ligavam a outros países. A única ligação que eles tinham, o único acesso que eles tinham era o mar, era o oceano. Então, eles ficaram ali pela facilidade de acesso das embarcações que vinham de Portugal, traziam pessoas, vinham para carregar, as matérias-primas para o Brasil, tudo que eles vinham buscar do Brasil, eles levavam para Portugal ou para outros países da Europa. Então, pela facilidade de acesso, tá bom? E também eles estando ali,
qualquer pessoa que viesse, qualquer outro reino que viesse desbravar essa terra, porque os portugueses chegaram e tomaram posse, então eles queriam defender. Como foram eles que descobriram, eles tomaram posse, então eles queriam defender de qualquer outro reino que viesse também tentar tomar posse do Brasil. Então ali também era um ponto estratégico, que qualquer pessoa, qualquer embarcação inimiga, vamos dizer assim, que chegasse, eles conseguiam combater, eles iam conseguir avistar antes de desembarcar. Aqui tem uma curiosidade, ó. Nas velas das caravelas e naus espanholas e portuguesas, havia um desenho conhecido como Cruz de Malta, usado para simbolizar a Igreja Católica. Naquela época, os reis europeus eram católicos. Essa cruz que está desenhada no desenho dessa vela, desse barco aqui. Você sabia? Olha só que interessante, gente. Por que eu digo, e que todos nós sabemos que o Brasil é um país muito rico, é um país rico, que a gente pode falar sobre as terras que aqui tudo produz, né? O clima é favorável e tudo mais. E naquela época eles ficaram espantados com tamanha riqueza e grandeza e coisas que eles podiam aproveitar do Brasil. Olha só, as tentativas de cultivo de cana-de-açúcar, um vegetal com o qual é possível produzir açúcar, não deram certo na Europa. Entretanto, por volta de 1530, 30 anos depois que os portugueses chegaram, se estabeleceram, os europeus descobriram que o clima do Brasil era propício para o plantio de cana. O açúcar era muito valorizado na Europa. Legal, né? Eles tentaram produzir, plantaram, a planta cresceu, produziu, e eles viram que o Brasil era uma fonte muito grande para a riqueza deles, né? Vamos continuar então, página 13. Os portugueses foram os primeiros a navegar por lugares distantes, pois tinham recursos para realizar as viagens marítimas, que eram bastante custosas. Naquela época, os portugueses eles costumavam fazer grandes viagens mar afora, sem saber para onde, o que eles iam encontrar na realidade. Foi assim que eles descobriram, que eles chegaram no território brasileiro. No entanto, com o tempo, outros reinos também se interessaram em explorar esse tipo de riqueza que estava além mar. Os franceses, por exemplo, se interessaram em extrair pau-brasil e comercializá-lo na Europa. Olha agora que interessante, ó, a importância do pau-brasil. O pau-brasil era muito valorizado na Europa pelos seguintes motivos. A madeira, de boa qualidade, era utilizada para construir embarcações e móveis. E a seiva da árvore, de coloração vermelha, era usada para tingir os tecidos. Olha, aqui tem dois exemplos, ó. A tinta extraída do pau-brasil tingia roupas, acessórios e tapeçaria. O vermelho naquela época simbolizava poder, riqueza. E aqui nós temos uma imagem do pau-brasil por dentro, né? Núcleo avermelhado da árvore pau-brasil. O pau-brasil, gente, ele era levado para a Europa, onde eram produzidos artigos considerados de luxo. Então, com a madeira, eles produziam materiais, acessórios caros, de luxo. Então, se era de luxo, só era comprado pela nobreza. Então, eram produtos caros. Por isso que eles tinham bastante, por isso que eles ficaram loucos quando viram que o Brasil tinha muito pau-brasil, porque eles ganhavam muito dinheiro. Ó, uma curiosidade, para obter a tinta vermelha, era preciso transformar a madeira em serragem, aí mergulhá-la em água fervente e depois peneirar tudo. E para tingir um tecido, era necessário deixá-lo de molho no vinagre, depois enxaguá-lo e então colocá-lo num grande recipiente com a tinta vermelha, mexendo cuidadosamente sem deixar ferver. Era um processo. Se a gente ver aqui, era um processo, eu falo assim, simples, mas você imagina naquela época, transformar aqueles troncos de madeira em serragem.
Depois você tinha que ferver aquela mistura, peneirar, coar tudo aquilo. Era um processo bem custoso e demorado, né? Por isso que era muito caro. Agora, pessoal, na página 14, nós temos 3 atividades. Leia um trecho da carta do escrivão Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal, Dom Manuel. Eu vou ler as perguntas para vocês vão responder e depois vocês vão me enviar a foto, tá bom? Essa vai ser a tarefa de casa. Então vamos lá. Neste mesmo dia, a hora e véspera, houvemos vista de terra, a saber primeiramente de um grande monte, muito alto e redondo, e de outras serras mais baixas ao sul dele, com grandes arvoredos, ao qual monte alto o capitão pôs o nome de Monte Pascoal, e a terra de Vera Cruz. Até agora não podemos saber se há ouro ou prata nela, ou outra coisa de metal ou ferro. Águas são muitas, infinitas, em tal maneira é graciosa que, querendo aproveitar, dar-se-á nela tudo por causa das águas que tem. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, Pero Vaz de Caminha, que fazia parte da tripulação, fazia parte lá vamos dizer assim, da comitiva do rei, ele escreveu uma carta e enviou ao rei de Portugal, Dom Manuel, para contar o que eles encontraram e como era essa terra. E aqui dá pra gente ver que ele diz aqui, ó: não sabemos se há ouro ou prata nela, eles ainda não tinham descoberto, mas águas são muitas, infinitas, em tal maneira é graciosa, que querendo aproveitar, dar-se-á nela tudo, por causa das águas que tem. Ou seja, tudo que plantasse aqui ia nascer e ia crescer. Essa é uma imagem, é a imagem da carta verdadeira, da letra do Pero Vaz de Caminha, ao rei Dom Manuel. Ele escreveu essa carta no ano de 1500, foi quando eles chegaram ao Brasil. Agora nós temos as perguntas, ó. Qual foi o primeiro nome dado ao atual território brasileiro? Em base da carta do Pero Vaz de Caminha, tá? B. Assinale a alternativa que melhor corresponde ao trecho. Águas são muitas, infinitas, em tal maneira é graciosa, que querendo aproveitar, dar-se-á nela tudo, por causa das águas que tem. Qual é a opção correta? Vocês leiam e coloquem um X, tá? C. Em um mapa, pesquise o estado onde se localiza o Monte Pascoal. Eu já dei uma dica que eu disse que eles chegaram na região Nordeste, porque o Oceano Atlântico que faz divisa com a região Nordeste. Então, vocês podem pesquisar isso na internet ou até perguntar para algum familiar, tá bom? 2. Por que os portugueses procuravam dominar esses territórios? Por que eles procuravam, eles desbravavam o mar, viajavam meses procurando essas terras? Por que eles faziam isso? 3. Cite 2 motivos para a valorização do pau-brasil na Europa. Por que o pau-brasil era tão valorizado assim na Europa? Nós falamos sobre isso, né? Então, vocês vão responder a página 14 e a página 15 até a pergunta número 3. São só 3 perguntas. Respondam e enviem a foto aqui para eu corrigir, tá bom? Na próxima aula nós vamos terminar o capítulo, que falta pouca coisa, tá bom? Não se esqueçam que 3 horas nós temos o nosso encontro no Google Meet, tá bom? Não se atrasem, tá, gente? Porque eu tô demorando a começar a aula. Ontem, segunda-feira, eu fiquei 15 minutos esperando os alunos entrarem. Então, eu mandei o código de acesso. Espera, também não precisa entrar antes, porque fica aluno lá pedindo permissão. Eu não vou aceitar porque eu ainda estou organizando as coisas e o nosso combinado é às 3 horas, tá bom? Beijinho, até daqui a pouco.